Pode aplaudir, pode glorificar. E aplaudindo o nome do Senhor, vamos receber o anjo da nossa igreja, nosso querido pastor Eduardo Bragil. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor seja com todos, amém? Só quem está muito feliz com Jesus, diga glória a Deus. Que bom, que maravilha. Pegue a sua Bíblia, pegue a palavra. Abra comigo na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 5. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler o verso de número 10 e o verso de número 11. Amém? Lembrando que nós vamos iniciar hoje essa série de sermões, não é, sobre a graça de Deus. Amém? Vamos aprender muito, tem muito para aprender sobre a graça de Deus. E eu tenho certeza que nós vamos crescer muito na graça. Amém? Está escrito assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Viu que palavra tremenda? Eu vou ler novamente. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. É tremenda essa primeira parte já do versículo, porque quando fala-se do Deus de toda a graça, está falando que através dela, da graça de Deus, nós fomos chamados para uma eterna glória. Aí ele vem: depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Fecha os teus olhos neste momento. Espírito Santo de Deus, esse tema é o tema mais importante da nossa vida. Ele é o foco. Ele é tudo que nós precisamos saber para que possamos esperar a volta do teu Filho Jesus. Por isso nós te pedimos que tome a direção de tudo, Espírito Santo. Que o Senhor venha nos ensinar, pois o teu papel, segundo Jesus, é nos ensinar acerca dele. Então nós te pedimos que esta palavra, ela venha estar gravada no nosso coração, e que jamais nós venhamos nos esquecer dela. Com ela, possamos ir até o fim da nossa jornada, aguardando a vinda do nosso Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e assim seja. Amém. Podeis tomar o assento, por favor? Eu quero trazer à memória
Algo que nós aprendemos aqui na terça-feira, eu falei acerca de uma palavra hebraica que pronuncia-se Lerachem. Misericórdia, no hebraico, é Lerachem. E Lerachem quer dizer compaixão. Dessa palavra, dessa raiz hebraica, ela emana mais duas palavras. A primeira delas, Rachim, que quer dizer amado ou ser amado. E a outra palavra que deriva também de Lerachem é Reshem, que quer dizer útero. Eu ministrei isso na terça-feira e eu disse o seguinte, que para nós sermos humildes, nós precisamos gerar dentro de nós, porque cada um de nós temos um útero espiritual, segundo a própria palavra de Deus. E dentro desse útero espiritual a gente precisa gerar essa humildade. Não tem como eu mostrar para as pessoas, ou ensinar as pessoas, ou ser exemplo de humildade para as pessoas, de fora para dentro. Ou seja, as pessoas não têm como ver em mim uma certa humildade, se primeiro ela não for gerada dentro de mim, dentro de você. A palavra de Deus fala sobre o arrependimento, em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que se arrependem, os que choram, porque eles serão consolados. Nesse útero espiritual, eu consigo gerar arrependimento. Na minha humildade, na minha dependência de Deus, eu entendo que eu preciso gerar a humildade e que eu preciso gerar dentro de mim esse arrependimento. Gerando esse arrependimento dentro de mim, eu vou conseguir mostrar, exteriormente falando, esse arrependimento. Eu reconheço que eu sou falho, reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu preciso me arrepender diante de Deus, porque eu sou imperfeito. A palavra de Deus fala sobre os mansos, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu preciso gerar dentro de mim essa mansidão, para que ela possa ser vista do lado de fora. Não tem como nós gerarmos algo, estando na presença de Deus, se não for de dentro para fora. Fome e sede de justiça, também é a mesma coisa. Eu não tenho fome e sede de justiça de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu mostro essa fome e essa sede de Deus. Eu não tenho como manifestar misericórdia através de mim, sem antes gerar a misericórdia dentro de mim. E quando nós falamos de graça, da graça de Deus, não é diferente. Nós temos que gerar a graça de Deus dentro de nós, nesse útero espiritual. Para quê? Para que eu possa mostrar para todos que estão à minha volta, que existe uma graça que foi gerada dentro de mim, e que todos hoje podem ver que eu sou, ou eu faço parte, melhor dizendo, dessa graça, que foi gerada dentro de mim. E amados, pode acreditar, a graça de Deus, ela foi gerada em um útero, em um ventre. E aqui eu coloco um ponto que foi a revelação que Deus me deu hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui na igreja. A graça de Deus foi gerada num útero humano. Só que antes de ser gerada num útero humano, ela foi gerada num útero espiritual de Deus. Como assim, pastor? É simples. Vem um anjo, se apresenta a Maria e diz assim:
você vai conceber, você vai dar à luz ao Filho de Deus. Mas como que vai ser isso, se eu não conheço o varão? E aí o anjo vai dizer para ela, vai ser através do Espírito Santo. Ele vai pegar a semente da graça e vai plantar essa semente da graça dentro do teu útero. E através desta semente vai nascer a graça, vai nascer o Filho de Deus. Então nós temos uma ideia, olha só que tremendo. Quando Deus fala que vai gerar o Filho dele no ventre de Maria, já estava mostrando para mim e para você que é impossível a graça ser gerada do lado de fora de nós. Ela é gerada do lado de dentro de nós. Só que como uma criança que é gerada. Eu disse isso aqui também na terça-feira. Se passar os 9 meses da gestação e você não for para o hospital para poder colocar esta criança para fora, ou pelos meios normais, como diz, ou por uma cesárea, essa criança vai morrer dentro de você. A humildade, o arrependimento, a mansidão, a fome e sede de justiça, a misericórdia. Se você não permitir que ela nasça no tempo oportuno, ela morre dentro de você. Uma criança, quando morre dentro do ventre, ela causa infecção. E essa infecção pode generalizar, pode tomar todo o corpo. Aquilo que tem para nascer na minha vida e na sua vida, se não nascer, morre dentro de nós. E se morrer dentro de nós, vai causar uma infecção espiritual generalizada que vai trazer para nós morte espiritual. A graça de Deus é a mesma coisa. Eu recebo a semente da palavra. Ela se aloja dentro do meu útero espiritual. Se chegar no momento oportuno, na hora certa. E qual que é a hora certa, pastor? A hora certa é quando eu recebo a semente da graça na minha vida, eu já recebo ela concebendo, ou seja, deixando ela nascer. Por quê? Porque a graça gera na mesma hora aquilo que é necessário na minha vida, ou seja, eu tenho que deixar ela nascer na mesma hora. Eu tenho que mostrar para o mundo essa graça que foi gerada dentro de mim. E o que é que ela produz? Se eu não permito a graça nascer, ela morre dentro de mim. Se ela morre dentro de mim, logo então ela é vã. Ela não vai produzir nada. Uma mãe, quando perde um filho, é uma tristeza tremenda, uma ferida muito grande. Existem muitas pessoas nessa geração que até recebem a graça de Deus, ouvem o Evangelho, a graça, mas não deixam nascer. A semente morre dentro de muitas pessoas. E ao invés de causar alegria pelo nascimento, vai causar dor pela morte. O pior é quando morre dentro da pessoa e causa a infecção generalizada. Quando causa a morte, tanto da graça quanto da pessoa. Nós precisamos entender que uma vez que a graça de Deus é semeada na nossa vida, e ela é semeada dentro de nós, nós precisamos fazer com que ela nasça. Graça de Deus não é o simples fato de eu saber que o significado dessa palavra é favor não merecido ou favor imerecido. Eu tenho que entender que na raiz grega, pois todo o evangelho, os evangelhos foram escritos em grego. E essa palavrinha graça no grego é acaris. E acaris quer dizer amor benevolente, amor imerecido. Um amor que eu não merecia, mas eu estou vivendo ele em mim.
mas eu faço parte dele agora, mesmo sem merecer. E a grande maravilha está aí. Se nós fôssemos merecedores dela, nós não precisaríamos receber ela. Já nasceríamos com ela, mas segundo a carta aos Romanos, no capítulo 5, nós nascemos mortos nos nossos pecados, nos nossos erros. Toda a humanidade, ela nasce em pecado. Segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, ele está dizendo que desde Adão, a humanidade nasce no pecado, nasce na condenação. Todos pecaram, a palavra de Deus diz. E também todos foram destituídos da glória de Deus. Quer dizer, ninguém tem direito à glória. Ninguém tem direito à salvação, se ela não vier pela graça de Deus na nossa vida. Então nós precisamos entender que tudo que a gente vive hoje, inclusive o ar que nós respiramos, é pela graça. Pastor, ontem eu me alimentei, eu almocei, foi graça de Deus se manifestando. Pastor, eu tomei um café da tarde, é graça de Deus. Pastor, ontem eu conversei, isso é graça de Deus. Pastor, eu tenho filhos, graça de Deus. Pastor, eu tenho meu trabalho, é graça de Deus. Pastor, eu tive vontade de comprar alguma coisa, fui lá na loja, comprei, é graça de Deus. Hoje eu me levantei, pastor, é graça de Deus. Respirei, fôlego de vida, graça de Deus. Consegui chegar até aqui, graça de Deus. Sem ela você não estaria aqui. Mesmo pela minha vontade, pastor, se fosse pela sua vontade, você continuaria dormindo, não estaria aqui. Estou cansado, estou cansada, mas conseguiu vir, é graça de Deus. A graça de Deus te colocou de pé, te trouxe até aqui. Todos os dias nós geramos em nós a graça de Deus. A pergunta é: todos os dias eu vou deixar a graça nascer? Vou mostrar a graça de Deus que foi gerada dentro de mim? Vou mostrar para o mundo ou não? Vou deixar essa graça respirar através de mim ou não? Vou deixar a graça ter vida ou não? A graça de Deus, em primeiro lugar, amados, ela é a coisa principal para nós, ou seja, a graça de Deus já é o bastante para nós. Se nós vivêssemos nessa terra, não é isso que Deus quer. É um exemplo. Se nós vivêssemos nesta terra, desprovidos de roupa, desprovidos de alimento, até mesmo desprovidos de saúde, mas tivéssemos a graça, já seria o bastante. Por quê? Porque a graça me basta. Eu posso estar fraco, eu posso estar doente, eu posso estar desanimado, eu posso estar triste, posso estar passando o pior momento da minha vida, olhar para mim mesmo, não ver força nenhuma, vigor nenhum. Eu posso olhar para a graça de Deus, que nasceu dentro de mim, e dizer: a tua graça me basta. Olha o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 10. Quem achou, diga amém.
está escrito assim: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, entre parênteses, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Eu abro mais um parêntese aqui, uma observação para fazer com você. Alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo está falando dele mesmo aqui, da experiência que ele teve quando ele teve o encontro com Cristo, nos 3 dias que ele esteve cego, na casa de Judas, na rua chamada Direita. Alguns estudiosos afirmam isso, defendem a tese de que Paulo, dentro desses 3 dias, ele visitou o terceiro céu. Não foi o céu que nós vemos aqui, não foi o céu atmosférico que nós sabemos que existe, aonde estão as galáxias, aonde estão os planetas, as estrelas. É o céu, o reino de Deus. Experiência tremenda. Aí ele vem dizendo: eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ou seja, coisas que jamais cairão por terra. Aí ele vem dizendo, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei tolo, não serei desprovido de sabedoria, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, um anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O que Paulo está dizendo aqui o que eu passo hoje, que é um espinho na carne, e a gente não sabe exatamente o que é esse espinho na carne, não sabe se é uma enfermidade, o que foi que o apóstolo Paulo estava passando, mas ele entendeu. Ele não ficou murmurando contra Deus e dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou com esse espinho na carne? Por que isso? Por que aquilo? Não, ele não está questionando Deus. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo que ele estava vivendo, aquele espinho na carne, é para que ele visse o quanto ele é ser humano, dependente de Deus, para que ele reconhecesse em todo tempo que ele só é quem ele é, porque a graça de Deus faz parte da vida dele. Ele vai dizer, versículo de número 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Eu orei a Deus para não passar por isso, mas Deus não me ouviu. Tem coisas que nós temos que viver, e viver a nossa vida inteira. Tem situações que nós vamos passar a nossa vida inteira, e elas não vão mudar, e elas não vão nos deixar. Para quê, pastor? Ainda que seja a pior coisa, para que a gente possa reconhecer o quanto somos dependentes da graça de Deus. Tem pessoas que vivem enfermas a vida inteira, estão a vida inteira dentro da igreja e se perguntam: por que eu não fui curado? Por que eu não vivi isso? Por que eu não vivi aquilo? É para a pessoa aprender o quanto ela é humana,
carne, dependente de Deus. Não existe perfeição, para não existir nenhum ponto de exaltação. Nós precisamos aprender isso. Tem coisas que Deus vai permitir a gente passar a vida inteira, para que a gente possa reconhecer a nossa dependência da graça dEle, do amor dEle que nós não merecemos, mas que somos participantes, sem merecer. A graça está aí. A grande questão está aí. Eu preciso entender que mesmo sendo salvo, mesmo tendo a graça de Deus na minha vida, pode ser que eu não alcance tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu sonho. Por quê? Porque graça, porque evangelho não é as mil maravilhas. Evangelho não é as mil maravilhas. Graça não era um mar de rosas. Se você olhar, e nós vamos aprender isso, graça é sacrifício. Graça é disposição em abrir mão, até de nós mesmos. E com quem que nós aprendemos isso? Com Jesus. A graça foi gerada e nasceu, mas não nasceu para ser rico ou muito bem sucedido. A graça nasceu para se sacrificar. A graça nasceu para me dar aquilo que eu jamais alcançaria na minha vida. É como eu tenho dito já, existe uma classe de puritanos, de calvinistas, hoje em dia dizendo que existe uma predestinação, que aqueles que não estão dentro da igreja estão predestinados ao inferno, não são salvos. Que graça que é essa? Eu não vou me ater a isso hoje, mas conhecendo a graça de Deus, só nisso que nós lemos até aqui, sabemos que a graça é de Deus, que o nosso Deus é o Deus de toda a graça, que Jesus Cristo morreu pelos nossos delitos, pecados, para gerar em nós a salvação. Como é que eu consigo, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, olhar para o meu parente, para o meu familiar e acreditar em predestinação? Ah, se o meu filho, a minha filha não estão aqui, e existe a predestinação, segundo a tese calvinista, então eles vão para o inferno. Como que eu vou acreditar nisso, amados? Logo então, o sacrifício de Cristo foi só pela minha vida. O que é que eu tenho de melhor dessas pessoas que ainda não estão aqui? Sendo que antes eu estava no mesmo lugar que elas, nas mesmas práticas que elas, e hoje pela graça de Deus eu estou aqui. Como que eu vou olhar para um mundo inteiro de pessoas que ainda podem se converter, podem gerar dentro de si a graça e deixar nascer de dentro de si a graça, serem salvas? Como é que eu vou olhar para essas pessoas e dizer que elas estão predestinadas ao inferno, sendo que Jesus morreu, se sacrificou por cada um de nós, para que tenhamos a salvação e a vida eterna? Eu estive, e essa é a minha oração sempre. Sexta-feira nós estivemos ali no monte, e no momento em que eu estava orando, eu disse para Deus, e eu falo isso sem problema nenhum, com toda a humildade do meu coração: você já parou para pensar quantas pessoas muito mais capacitadas e gabaritadas do que eu poderiam estar aqui em cima desse altar, pregando o que eu estou pregando para você, ou até aberto essa igreja? É uma das coisas que eu não consigo entender, mas é graça. É graça.
Eu estou aqui pregando pelo quê? Pela graça que se manifestou na minha vida e que eu não deixei morrer dentro de mim. Que hoje eu consigo colocar essa graça para fora. Consigo deixar essa graça nascer todos os dias. E recebo de Deus esse favor, essa graça. Nós erramos tanto, nós pecamos tanto. Você já imaginou o que seria de nós se Deus dissesse: hoje não vai se manifestar a minha graça nesse mundo. Hoje eu vou abrir um dia, um feriado celestial da graça. Hoje a graça não atua, não faz nada. Nós seríamos os primeiros a afundar. O mundo acabaria, amados. O mundo acabaria. Eu disse aqui, não existe graça sem misericórdia, e não existe misericórdia sem graça. Os dois têm que caminhar junto, porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, se Ele não olhar com olhos de misericórdia, a graça não se manifesta. É por isso que está escrito lá no Salmo de número 89, verso 14: as bases do trono de Deus são justiça e juízo. E o que vai adiante da face de Deus é o quê? Misericórdia e verdade. Se não for assim, meu amigo, se não for dessa maneira, se nós tivermos um encontro cara a cara com Deus, face a face com Deus, sem que a misericórdia vá à frente, nós somos afuminados na mesma hora, mortos na mesma hora. Então é necessário que diante da face de Deus vá a misericórdia dEle, para que possamos alcançar a graça dEle. Eu quero lembrar de novo que nesse primeiro tópico, a graça de Deus já é o bastante para nós. Todos nós queremos ter uma boa condição financeira. Todos nós queremos ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa. Nós queremos viver o melhor dessa terra. Mas do que adianta, amados, viver o melhor dessa terra sem a graça de Deus? Do que adianta viver como muitos estão vivendo? Me desculpe, mas eu preciso mostrar a realidade de tantas pessoas que estão dentro de igrejas, denominações, ministérios, mas que não sabem o que é graça. Só ouviram dizer que é um favor que a pessoa não merece, mas ela também não reflete na graça. Não tem obras de graça. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Eu não me canso de dizer isso. Eu não consigo acreditar que Deus me ordenou e ordenou a cada um que está aqui, que nós abríssemos essa igreja para sermos mais uma porta aberta. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Abrimos a igreja como Deus queria que fizéssemos. Para quê? Para que nós pudéssemos mostrar essa graça que muitos já têm se esquecido, que um dia foi graça e agora se tornou uma tremenda desgraça na vida das pessoas. Nós precisamos parar e analisar aquilo que Deus tem dado para a gente e aquilo que muitos estão vivendo hoje. É modinha, está na igreja é modinha. Ser evangélico é modinha. As pessoas só querem ouvir aquilo que massageia o ego delas. Eu citei aqui um dia desse, dizendo que Charles Spurgeon disse que se as pessoas pudessem, trocariam os pastores e colocariam palhaços de púlpito em cima do altar.
Eu já tenho citado e vou lembrar isso muitas vezes. John Wesley disse que aquilo que esta geração tolera, a próxima vem e abraça. Nós estávamos no monte na quarta-feira à noite, e eu estava dizendo ali, o que nós queremos que os nossos filhos vivam depois de nós, na próxima geração. Se nós tolerarmos aquilo que está acontecendo hoje, uma graça sem graça, uma graça que verdadeiramente é uma desgraça na vida de muita gente, porque tem um monte de cristão frustrado hoje em dia, porque não conhecem a verdadeira graça, não conhecem o Evangelho. Os nossos filhos vão ser cristãos como esses, medíocres, que nós vemos hoje em dia. E eu não coloco a culpa somente nas pessoas, não, porque em parte são culpa delas, porque se procurassem se alimentar verdadeiramente daquilo que é a palavra de Deus, a graça de Deus, o Evangelho, não estariam frustradas, mas a humanidade está gemendo e não busca nenhum remédio para tirar esse gemido de dor que estão sentindo. Preferem estar em lugares onde só se fala de riqueza, só se fala de alcançar isso, alcançar aquilo. Se você não fizer isso, você não vai chegar aonde você quer chegar. E as pessoas querem ouvir isso. Por isso estão frustradas. A graça nos basta, amados. Eu poderia terminar aqui falando da graça e dizendo que a graça nos basta e acabou. Nós não precisamos de nada além disso, acredite. Porque para o lugar aonde vamos, e quem vai determinar isso somos nós, ou céu ou inferno. Nós não levaremos nada. Não levaremos casa, não levaremos carro, não levaremos dinheiro, e nem levaremos esse corpo que nós temos e a roupa que vestimos. Nós temos que cuidar da nossa alma. A palavra de Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne não. Poderíamos dizer, a nossa alma não está pronta para que venha o dia de sermos recolhidos. Versículo de número 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vou me gloriar naquilo que eu tenho? No carro bonito, na casa bonita, no dinheiro, na conta? Vou me gloriar na minha fraqueza, sabendo que é a graça de Deus que se manifesta na minha vida, o poder de Cristo. Sabe qual que é o maior poder de Cristo? A graça que Ele disponibiliza para nós. O versículo 10, Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Parece loucura, mas é a coisa mais correta, mais sã, mais sábia que já foi escrita. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Junto com isso, dizendo que a graça de Deus já basta, já é o bastante, nós entendemos que a graça de Deus também já é suficiente. Suficiente para nós. É o que Paulo diz na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo de número 15, verso 10. A graça de Deus é suficiente para mim. Ele está dizendo, ainda que eu não tenha mais nada, ou não tenha nada, ela é suficiente. Olha o que está escrito aí, vamos comigo.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Está escrito assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Olha ele dizendo, não foi à toa. Não foi desperdiçada. Senhor, quando o Senhor derramou a tua graça sobre a minha vida, não foi algo que o Senhor desperdiçou, não. Não foi lançado contra o vento. Não se perdeu. Não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Se eu consigo fazer essa obra, esse trabalho, se eu consigo pregar o Evangelho, se eu consigo ganhar almas, se eu consigo passar pelo meu dia a dia, logo então, não eu, mas a graça que está comigo. Consegui vencer esse dia. Como que eu consegui vencer esse dia? Simples, a graça de Deus que está comigo me permitiu vencer esse dia. Tive um livramento de morte, de acidente. Não, mas não foi porque eu fui muito esperto, muito ligeiro, não. Foi a graça de Deus ali. Tudo é graça de Deus, amados. A graça de Deus supre as necessidades que nós temos. Veja comigo se isso não é graça, raciocine comigo. Em cada uma das partes da Bíblia, em cada um dos livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é graça de Deus se manifestando. Gênesis, a graça da criação. Se nós olharmos em cada um dos textos bíblicos, nós vemos a graça se manifestando, amados. Existe uma figura para tudo no Antigo Testamento. Diz que é a figura das coisas vindouras no Antigo Testamento. Então quer dizer que a graça se manifestava já no Antigo Testamento, mostrando que de uma maneira muito mais clara iria se manifestar no Novo. Como eu disse, raciocine comigo para ver se isso não é graça. Uma nação inteira faminta, pessoas dispondo da riqueza que tinham para comprar cabeça de jumento para comer, esterco de pombo, mulheres que chegavam e diziam uma para outra: hoje, para nós matarmos a nossa fome, vamos matar o seu filho, vamos sacrificar o seu filho, vamos comer dele, amanhã será o meu e nós vamos nos alimentar. O rei que ouviu aquilo ali, ele vai dizer que a culpa é do profeta. O profeta chega ali e vai ser usado por Deus para que a graça de Deus se manifeste em favor daquele povo. Eles mereciam? Não mereciam, estavam afastados de Deus. Mas aí o profeta chega diante do rei, do capitão e de todo aquele povo, dos maiorais daquele povo, e diz assim: amanhã, quase a esta hora, haverá comida dentro dessa cidade. Em 24 horas o profeta estava dizendo, eu coloco aqui as minhas palavras, em 24 horas vai se manifestar uma graça tão grande e tão poderosa, que vai suprir todas as suas necessidades. Eu acredito que esta graça, ela vai se manifestar hoje, na minha vida, na sua vida, na nossa família, para que nós possamos ter todas as nossas necessidades supridas. E são muitas as necessidades, sim ou não? O capitão olha para o profeta e diz assim:
ainda que se abrissem janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? Deus iria poder fazer isso? E o profeta olha e diga assim: não duvide da graça. Não duvida da graça. Amanhã você vai ver a graça se manifestar, mas porque você não acreditou, você vai ver e não vai comer. Então, se eu quero viver a graça, se eu quero que a graça supra as minhas necessidades, eu tenho que primeiro acreditar que ela supre as minhas necessidades. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, quanto à minha vestimenta, quanto àquilo que eu vou comer, quanto àquilo que eu vou beber. Está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus ainda está falando do sermão da montanha, está ministrando a multidão e dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Jesus está dizendo: quando você tem a minha graça, quando você me tem dentro de você, quando a graça se manifesta na sua vida, então você não precisa se preocupar com nada, porque ela supre a tua necessidade. O que é que aconteceu lá? Naquele tempo com o profeta, no outro dia, a graça de Deus se manifestou naquela madrugada, fazendo com que 4 leprosos, olha a graça se manifestando, para que aquilo que foi profetizado aconteça, e a necessidade seja suprida. 4 leprosos, de uma maneira sobrenatural, fizeram um exército inteiro bater em retirada. E tudo aquilo que estava de posse do inimigo, presta atenção nisso, tudo aquilo que estava de posse do inimigo, o inimigo tomou posse, prendeu, guardou para si. Ele teve que soltar e bater em retirada. Ou seja, foi devolvido para quem era de direito, foi colocado de volta na mão do povo. Sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui? Que a graça dele, ela é tão poderosa, que aquilo que está nas mãos do inimigo e te pertence, vai voltar para a sua mão. A graça de Deus vai fazer toda a sua família, toda a sua parentela sair das mãos do inimigo e vir para as tuas mãos, junto com você, salvo e vida eterna. Quem crê aplaude. Aleluia. Eu tenho a necessidade da salvação da minha família. Eu tenho a necessidade da salvação dos meus parentes, dos meus amigos. Vai vir para as tuas mãos a oportunidade. A graça de Deus vai colocar nas tuas mãos. Escute, nas tuas mãos. Você vai apresentar a graça a eles. Por que que o Senhor está nos ensinando? Por que que o Senhor está ministrando, expondo dessa forma o Evangelho para nós? Para que possa cada uma dessas pessoas virem para as nossas mãos, para que tenhamos como apresentar para eles aquilo que hoje nós temos. Como que nós iríamos apresentar antes aquilo que não tínhamos? Eu, durante tantos anos na minha vida, ministerial, eu digo, eu achando que eu estava fazendo muito pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Sempre tive o maior cuidado, durante 8 anos de ministério, como pastor. Sempre tive o maior cuidado de preparar a melhor pregação, o melhor sermão, com ensinamento profundo, com algo que as pessoas nunca tinham ouvido, com revelações bombásticas naquela palavra. Eu achava que eu estava fazendo o melhor, mas eu me decepcionei comigo mesmo quando essa igreja foi inaugurada.
no trabalhar de Deus na minha vida de lá para cá. Sabe o que eu descobri? Eu estou falando de mim. Eu descobri que eu fui um pastor medíocre durante 8 anos da minha vida. Nessa madrugada, orando a Deus, mais uma vez, eu disse isso para o Espírito Santo. Eu perdi 8 anos da minha vida. Eu falei isso para o Espírito Santo. Eu perdi 8 anos do meu ministério sem pregar o que eu estou pregando hoje. E eu me alegrei demais em dizer isso para o Espírito Santo. Eu me alegrei muito em dizer isso para Deus. E olha, que eu já batizei centenas e centenas de pessoas. Já ganhei centenas e centenas de almas para Jesus. Já ministrei milhares de mensagens e pregações. Tenho todas arquivadas. Todas. E eu me decepcionei comigo. Eu não estou dizendo me decepcionar com os outros, não. Porque eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, com o ministério dos outros, a denominação dos outros. Sabe por que me veio essa felicidade, essa alegria, esse contentamento tão tremendo? Tão tremendo. Porque através do Espírito Santo, através dessa graça aqui, ó, eu acordei. Eu despertei. E eu me alegro, sabe por quê? Porque eu despertei em tempo oportuno. Quando eu ainda tenho 50 anos, 60 anos pela frente, para continuar pregando isso aqui. E eu não quero que essa essência se perca. Eu sempre orei, pedindo isso para Deus: Senhor, eu não quero que essa essência da tua presença, do zelo pelas tuas coisas em mim acabe. E eu dizia para Deus, já nesses tempos, eu não quero olhar para o teu povo como sendo cifrão, como sendo dinheiro, como sendo oportunidade de riqueza, para suprir os meus deleites. Agora é que eu não quero mesmo. Agora é que eu não quero mesmo. Eu posso dizer para você que eu voltei por primeiro amor. E eu achava que eu nunca tinha saído dele. Engraçado. Me decepcionei de novo comigo. Meu filho, você era medíocre. Eu dizia para mim mesmo. Você achava que você estava fazendo alguma coisa e não estava fazendo era nada. Quando eu digo não estava fazendo nada, é em comparação àquilo que eu posso fazer hoje. Eu postei nas redes sociais da igreja, dizendo que se a graça do lugar onde nós estamos for uma graça à base de sacrifícios, logo então o sacrifício de Cristo foi em vão. Foi o Espírito Santo que me deu essa frase. Se a graça de onde nós estamos, ela depende que eu faça um sacrifício de R$1.000, de R$10.000, ou seja lá qual for o valor. Então não é graça, é desgraça. O reino de Deus não precisa do meu sacrifício para que a salvação se manifeste. Nós temos que entender que nós não merecemos, é dom de Deus. A graça é isso, amados. A salvação não vem pelas obras, como o apóstolo Paulo diz. Por que não vem das obras? Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Eu sou salvo, eu tenho a graça de Deus na minha vida porque eu mereço. Ele continua dizendo: não vem de vós, para que ninguém se glorie dela. Não vem pelas obras, para que ninguém diga foi por minha causa. É dom de Deus. E dom de Deus é só Deus quem pode dar. Só Ele pode dar. Eu preciso entender que a graça de Deus, ela não trabalha com a lógica humana. Ela trabalha naquilo que é sobrenatural. Olha o que está escrito ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Eu já vou encerrar essa primeira parte. Tem tanto da graça de Deus para nós vermos ainda. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 27. Outro ponto que nós temos que aprender aqui, ó. Eu não escolho a graça, ela me escolhe. Deus escolhe. Está escrito: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Existem hoje dois tipos de graça que se manifestam nesse mundo entre os cristãos. A primeira graça que é pregada e que é ensinada é a graça moderna, legalista, vamos dizer assim. A graça legalista faz o quê? Essa graça sem graça faz o quê? Faz com que o líder, o pastor, ou quem quer que seja, que esteja como autoridade sobre a igreja, se veja como dono daquelas almas que estão ali, das pessoas que estão ali. Você não pode sair, você não pode ter comunhão com ninguém, você não pode trazer comunhão de fora para dentro da sua igreja, e nem da sua igreja para fora para uma outra igreja. Não pode haver comunhão entre os irmãos. Por quê? Porque tal líder acha que se a pessoa for visitar um ministério, for visitar um irmão, for visitar uma irmã, ter comunhão com outras pessoas, com outros irmãos, com outros membros do corpo de Cristo, ele corre o risco de perder aquelas almas. Logo então, se ele tem medo de perder aquelas almas que estão ali com ele, é porque ele se sente dono delas. Aí chega a acontecer, que nem aconteceu uns meses atrás, de um grande líder ministerial subir em cima do altar e dizer assim: se você sair daqui, se você for atrás do pastor fulano de tal, vai acontecer que nem aconteceu com a irmã em certo lugar, que se converteu aqui no ministério, e aí a irmã saiu do ministério, achou que tinha que ir para outro ministério, sofreu um acidente e vegeta até hoje. Quer dizer, esse bambambam, ele está querendo dizer o quê? Eu sou seu dono. Você está aqui, quem manda em você sou eu, seu dono sou eu.
Se você sair daqui, você vai sofrer um acidente. Você vai morrer. Espera aí. A palavra de Deus ensina que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. Ou é água doce ou é água amargosa. Sim ou não? Entra também no aspecto da segunda graça que hoje em dia é pregada, a graça leviana. Uma graça sem vergonha, uma graça bandida, uma graça prostituta que é pregada, uma graça carnal que hoje em dia é pregada. Peraí, pode fazer qualquer coisa. Uma vez, e eu sempre fui conhecido assim mesmo, de bater de frente contra esse tipo de coisa. Por onde eu passei, quem me conhece sabe que eu batia de frente mesmo. Não tem compromisso com Deus, não vai fazer a obra de Deus e acabou. Não tem vida com Deus, também não pode fazer nada. Ou você anda conforme os padrões de Cristo, ou não anda e acabou. Aí uma vez chegaram e disseram assim: mas pastor, é melhor colocá-los em cima do altar. E estavam falando de levitas na época, porque eu tinha tirado a banda todinha, o ministério do louvor todinho, e quem fazia era eu e minha filha. E aí disseram assim: ah, mas é melhor trazê-los de volta para o altar do que vê-los no mundo. Então quer dizer que a pessoa pode se prostituir em cima do altar, pode viver em fornicação em cima do altar, e eu tenho que aceitar, porque é melhor estar ali praticando todos aqueles pecados em cima do altar do que estar no mundo, que vá para o inferno se quiser. É ou não é? Se não conhecesse a verdade era uma coisa, mas conhece a verdade. Não iniciou a vida cristã fazendo essas coisas, se perdeu no meio do caminho e não quis retornar. Aí eu disse: pois então, na minha ótica, naquilo que eu aprendi com a palavra de Deus, em cima do altar onde eu prego não pisa. Estou errado? Quem paga o preço sou eu. Quem vai dar conta sou eu. Não existe nenhuma amizade, não existe qualquer comunhão entre a carne e o espírito, entre o que é carnal e o que é espiritual. Olha o que está escrito aí, vamos ver comigo. Gálatas, capítulo de número 5. Logo depois aí das duas cartas de Paulo aos Coríntios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quem achou, diga amém. Digo, porém, andai em que, amados? Espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso não é graça, amados. Viver como carnal não tem nada de graça. Agora tem uma coisa que é maravilhosa, ó. E Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 3. Vamos lá comigo. Carta aos Romanos, capítulo 3, para encerrar. Versículo 21. Ao versículo de número 24, que está escrito assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela graça, sem merecer nada, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Entendeu aí agora? Não somos perfeitos, somos muito pecadores. Erramos todos os dias, pecamos todos os dias. Mas também vivemos a graça de Deus todos os dias, sendo justificados todos os dias. Justificados pela graça. Não merecemos ser justificados, mas somos. Eu vou encerrar por aqui hoje. No próximo domingo tem mais. Nós vamos aprender mais sobre a graça. E pode esperar que tem muita coisa, muita coisa. E ainda assim eu não vou conseguir ministrar tudo. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Aleluia.